Olá para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de leis penais especiais e desta vez vamos atacar a mais importante lei penal especial para concursos públicos. Me refiro à lei de drogas, é a lei mais cobrada de muito longe por um aspecto muito simples. A jurisprudência farta do STF e do STJ nas decisões envolvendo a 11343. Precisamos, então, estudar sempre com foco em uma ampla pesquisa jurisprudencial atualizada para saber, portanto, o que o STJ e o STF hoje mantêm na compreensão da amplitude das normas incriminadoras desta lei. E existem muitas decisões importantíssimas em 2022, decisões que dizem respeito ao salvo-conduto, no contexto medicinal, decisões que dizem respeito às sementes de maconha e a sua tipicidade, mas não podemos perder de vista que temos na 11.343 uma lei penal extremamente difícil sobre o ponto de vista técnico. Isso porque os tipos penais são extremamente amplos e seus momentos de consumação, seus possíveis sujeitos ativos e todo o conjunto de classificações técnicas da lei de drogas que também caem em prova precisam ser conhecidos por nós. A lei de drogas, a atual lei 11.343, vem substituir a lei 6368 de 76 e a 10.409 de 2002. Leis estas que perfaziam o sistema jurídico-penal de drogas do Brasil. E a primeira lei substituída, 6368 de 76, foi aquela adotada na década de 70, quando o Brasil passou a aderir à guerra às drogas e a postura internacionalmente imposta, vou utilizar essa palavra, por iniciativa exportada pelos Estados Unidos, querendo ou não, já que a guerra às drogas se intensifica no governo Nixon, na década de 70 nos Estados Unidos, e ganha o seu apogeu no governo Reagan. E a postura brasileira acabou se modificando um pouquinho em 2006, quando nós adquirimos uma perspectiva diferente para o usuário e para o traficante, tentando fazer prevalecer o princípio da proporcionalidade. Não que o usuário fosse tratado da mesma forma que o traficante pela antiga 6368, mas claramente nós tínhamos um crime de porte de drogas para uso próprio com penas de detenção. Hoje nós ainda temos um crime, porém, com penas que não podem ser privativas de liberdade, em um cenário no qual o usuário passou a se aproximar de um problema de saúde pública e não exatamente de política criminal. Mas vejam, vamos analisar a lei de drogas com as suas particularidades. E vamos nos concentrar, é claro, na parte jurídico-penal e jurídico-processual penal. Embora eu recomende a leitura de todos os institutos da lei, de todos os artigos e incisos, principalmente daquelas partes que sofreram alguma reforma em 2019 ou 2021, mas nos concursos jurídicos em direito penal, em legislação penal especial, não espere mais do que a letra da lei na parte jurídico-penal, a doutrina jurídica sobre os crimes e, é claro, sobre a parte processual e, é claro, a jurisprudência farta dos tribunais superiores, que precisa ser conhecida de forma bastante atualizada. Nessa toada, eu já recomendo a leitura atenta da edição número 131 da jurisprudência em teses do Superior Tribunal de Justiça.
A edição número 131, que teve sua última atualização, acredito, no ano de 2019, mas boa parte das teses de jurisprudência continuam atuais, a edição número 131 faz um compêndium, né, faz uma aglutinação das principais edições de jurisprudência em tese do Superior Tribunal de Justiça na lei de drogas. Basta entrar no site do STJ, clicar pesquisa de jurisprudência, jurisprudência em teses e procure a edição número 131. Faça, dentro dessa leitura, uma pesquisa em cada uma das teses para saber se algumas delas não continuam atuais. E é óbvio, estude também pelos informativos do STF e do STJ, conforme eles vão sendo publicados. Vamos então à leitura. Vamos então ao estudo da Lei 11.343 de 2006, começando pelos seus principais aspectos inovadores, ou pelas principais características que diferenciam essa lei da antiga postura do Brasil quanto ao mercado de drogas, quanto à mercancia entorpecente. A Lei 11.343 introduziu o SISNAD, o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, e revogou a Lei 6368 de 76 e a 10.409. Como eu disse, a 6368 de 76 foi aquela lei que adotou, que passou a adotar uma política bastante gravosa no que diz respeito à criminalização das drogas, em adesão à guerra às drogas, ou pelo menos a uma postura belicista de combate ao tráfico, enquanto que a Lei 10.409 de 2002 tinha a finalidade de substituir todos os institutos da 6368, porém foi vetada pelo presidente da República à época, Fernando Henrique Cardoso, em sua parte material penal. Portanto, o ordenamento jurídico brasileiro ficou por algum tempo com duas leis, uma de direito material, outra de direito processual. E, finalmente, a 11.343 de 2006, depois de um longo debate, assumiu o lugar, assumiu o pedestal de legislação de referência no que diz respeito à política de drogas do Brasil, e ela tinha algumas características que a destacavam da postura anterior. Uma das principais inovações foi despenalizar o crime do usuário. E quando eu utilizo a palavra despenalizar, eu não estou me referindo a uma descriminalização. A atual lei ainda considera como crime, pelo menos dentro do capítulo pertinente aos tipos penais, o crime relacionado ao porte ou à aquisição de drogas para consumo pessoal. E segundo a jurisprudência atual do STF, o que ocorreu foi uma despenalização e não exatamente uma descriminalização. Isto é, trata-se de crime que não possui pena privativa de liberdade combinada, somente penas restritivas de direito ou medidas pedagógicas ao usuário, que passou a ser tratado, portanto, fora das possíveis sanções relativas à carcerização. A finalidade aqui foi bastante evidente: evitar que a criminalização secundária, isso é, que a aplicação da lei penal e o contato com todo o ambiente carcerário produzisse os seus efeitos criminogênicos, como nós sabemos na criminologia, desde o labeling approach, dos estudos criminológicos da década de 60, como nós sabemos que o sistema penal ajuda de sobremaneira na criação, produção e reprodução do crime. Estatisticamente falando, esta entrada para a carreira criminal muitas vezes se fazia a partir da prisão como usuário, e era muito comum essa escada na carreira criminosa que pretendeu o nosso legislador deveria ser cerceada, tratando-se o usuário de maneira não carcerária. Apesar de ainda ser um crime no Brasil, embora
a aplicação de pena, embora a condenação não gere reincidência, como nós vamos ver na jurisprudência dos tribunais superiores. A segunda característica foi o incremento da pena de multa. Vejam, desde o final do século XX, existe uma pressão internacional para o estrangulamento financeiro de organizações criminosas e do tráfico transnacional de drogas. Inclusive, a lavagem de capitais enquanto crime autônomo, a punição da lavagem de capitais, nasce também como um apêndice à guerra às drogas. Nasce da tentativa de se criminalizar todo o aparato econômico que pretende lavar o dinheiro do tráfico, que pretende higienizar os valores obtidos a partir do tráfico de drogas. Justamente por isso, a lei brasileira inovou, de certa maneira, modificando completamente o tratamento penal da multa. Vejam, a ideia da multa no sistema penal brasileiro é a combinação e aplicação de uma pena que é pecuniária, que é financeira, sim, mas a ideia da multa no ordenamento jurídico brasileiro é a de que o criminoso paga a pena de multa, ou deveria pagar, a partir dos seus ganhos lícitos. Tanto é que esta é a origem da expressão dias multa. A ideia de que cada dia multa deve significar o valor correspondente a um dia de trabalho lícito do agente. Ah, professor, tem certeza? Não, é claro, vejam, o artigo 91 do Código Penal já diz que a condenação causa a perda dos proventos do crime. A ideia é que o dinheiro sujo seja perdido com a condenação e que a indenização da vítima seja cobrada no cível a partir de título executivo judicial, que é a própria sentença penal condenatória, e em valor mínimo que já é previsto pelo juiz da sentença penal condenatória, podendo, obviamente, a sentença ainda ser liquidada. Ou seja, a multa é externa a essas duas realidades. A multa não diz respeito à perda do dinheiro do crime, pois esse se dá de maneira automática com condenação. A multa também não se cumpre ao ressarcimento da vítima, pois esta é a função da reparação civil. A multa é recolhida ao fundo penitenciário e, supostamente, deveria ser calculada a partir dos ganhos lícitos do agente, da capacidade econômica, no que diz respeito a seus ganhos legais. A lei de drogas subverteu essa lógica e passou a combinar penas de multa extremamente altas, maiores penas de multa de todo o ordenamento jurídico brasileiro, e de forma que o legislador, querendo ou não, passou a presumir que o condenado pagará a multa com o dinheiro do tráfico, ou pelo menos a multa serve para incrementar as perdas patrimoniais do indivíduo que ganha dinheiro a partir da mercancia ilícita. O problema prático que isso gera é evidente. A maioria dos condenados por tráfico de drogas não só não são ricos, como não ganham grandes fortunas a partir da atividade ilícita. Quem ganha realmente é quem financia o tráfico por trás dos panos, e este dificilmente está em um processo penal. A gente vai falar um pouquinho mais disso mais à frente. A terceira das características da lei de drogas foi criar a figura do tráfico privilegiado. Não basta que o usuário seja retirado do contexto carcerário. É necessário também que aquele traficante de primeira viagem, aquele traficante que ainda não iniciou a sua carreira criminal, não tenha a chance de iniciá-la. Que aquele traficante que supostamente ainda não faz parte de todo o processo de criminalização e prisionalização não seja exposto a essa realidade criminogênica. Justamente por isso, a lei passou a prever uma causa de redução de pena, que é
muito significativa, que chega a 2/3 da pena, fazendo com que a pena mínima do tráfico seja de 1 ano e 8 meses. É a pena que já tem no modelo de sentença que o estagiário do juiz vai preencher e depois o juiz vai assinar, provavelmente corrigindo os erros de português. Pois bem, o tráfico privilegiado, inclusive, foi objeto de muitas decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. E hoje sequer é considerado um crime equiparado a hediondo, embora a equiparação hediondez recaia sobre vários delitos dessa lei. Finalmente, nós temos a última das principais inovações, que é o respeito ao princípio da proporcionalidade. Vejam, a ideia da lei de drogas é a de que precisamos diferenciar o traficante do financiador do informante. Pois esses 3 criminosos estão em uma realidade social e expostos a uma vulnerabilidade socioeconômica completamente distintas. Normalmente, o traficante que pratica os verbos núcleos do artigo 33 é muito diferente daquele que põe dinheiro para que um terceiro realize a atividade, a atividade do tráfico. E da mesma forma, o vapor, o informante, o fogueteiro, que simplesmente faz alguma coisa para avisar os traficantes de que a polícia está chegando, está em uma outra realidade e exposto a uma vulnerabilidade também bastante diferente. Na Lei 6368, todos eram punidos no mesmo artigo 12, todos eram punidos pelo mesmo crime porque estavam em concurso de pessoas. Hoje, a lei de drogas oferece exceções pluralistas ao concurso de agentes. E as exceções pluralistas à teoria monista no concurso de pessoas são justamente aquelas situações legais nas quais a lei oferece tipos penais distintos para pessoas que unem esforços na violação do mesmo bem jurídico, normalmente na produção do mesmo resultado. Isso acontece no Código Penal, por exemplo, no crime de aborto, no qual a gestante que consente com a destruição da vida humana intrauterina responde pelo crime do artigo 124, enquanto o médico que pratica as manobras abortivas responde pelo crime do artigo 126. Nas modalidades de aborto, a lei diferencia os crimes justamente porque passou a entender que a gestante possui um contexto de reprovabilidade e culpabilidade muito menos intenso e exacerbado do que o médico que faz da destruição da vida intrauterina a sua conduta profissional naquele contexto. Por isso a pena é levemente diferente e os tipos penais são distintos. A mesma lógica ocorre na lei de drogas no que diz respeito à conduta do traficante, do financiador e do informante, que possuem penas distintas para tipos penais distintos. As exceções pluralistas são a marca da lei de drogas e percebe-se aqui o respeito ao princípio da proporcionalidade, principalmente na vertente proporcionalidade em sentido estrito, ao se prever de forma distinta esses tipos penais, combinando penas diferentes e também estabelecendo normas incriminadoras diferentes para cada um desses criminosos. O artigo 66 da lei também estabelece uma característica comum de todos os tipos penais. São eles normas penais em branco heterogêneas. Normas penais em branco são aquelas que precisam de complementação. Ou seja, elas precisam de um complemento para que um dos seus elementos normativos seja verdadeiramente conhecido. Em outras palavras, as normas penais em branco
possuem elementos normativos que não podem ser deduzidos a partir de uma mera valoração cultural. É necessária uma complementação objetiva. No caso da lei de drogas, essa complementação vem por uma portaria. E, portanto, temos uma norma penal em branco heterogênea, isto é, uma norma que precisa de complementação complementação esta que vem de uma fonte formal distinta da própria lei. O artigo 66 deixa claro que, para os fins dispostos no parágrafo único do artigo 1º da lei, até que seja atualizada a terminologia da lista mencionada no preceito, denominam-se drogas, substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e sob controle especial da portaria SVS-MS, número 344, de 12 de março de 1998. A portaria 344 é, portanto, a fonte do complemento de todas as normas incriminadoras da lei, desde o artigo 28 até o artigo 39. Portaria essa que muda com uma certa frequência e que possui algumas, né, enfim, algumas substâncias às vezes acrescidas, às vezes retiradas, mas percebam que os precursores das drogas também estão previstos e há modalidades especiais para verdadeiras figuras equiparadas aos tipos penais para os insumos e para as matérias-primas a partir das quais as drogas podem ser preparadas. Nós vamos estudar cada um desses tipos penais e dar a devida atenção à jurisprudência de cada uma dessas normas. E nós vamos começar, é claro, pelo artigo 28, que inicia a parte dos crimes, que inicia os aspectos jurídico-penais da lei de drogas. Temos no artigo 28 o crime do usuário, que nessa denominação que comumente ganha, já traz uma pegadinha. No Brasil, usar droga não é crime. O artigo 28 diz: quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas: advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Tinha um professor de faculdade que dizia, né, que a pena do artigo 28 é o ai-ai-ai, a advertência, a prestação de serviços ou, no máximo, uma medida educativa, justamente porque foi a função da Lei 11.343 dar ao usuário um tratamento que não fosse relativo ao cárcere. Vamos primeiramente estudar os núcleos do tipo, porque é isso que nós vamos fazer quando da análise de cada um dos tipos penais. Vamos observar o tipo objetivo, analisemos o bem jurídico, os sujeitos ativos, os sujeitos passivos, os momentos de consumação, a ação penal e a competência, e depois passamos para as questões jurisprudenciais pertinentes. Primeiramente, analisando o tipo objetivo, ou seja, analisando as condutas incriminadas, temos aqui um delito plurinuclear de condutas alternativas, também chamado tipo misto alternativo. Significa que a prática de várias condutas relacionadas ao mesmo conjunto de substâncias gera crime único. A prática de várias condutas, ou seja, de vários verbos núcleos, relacionada ao mesmo conjunto de substâncias, aos mesmos objetos materiais e, portanto, nos mesmos contextos fáticos, geram crimes distintos. Significa que pode sim haver uma pluralidade de delitos, contanto que nós tenhamos substâncias distintas em contextos fáticos também diferentes. Quanto aos verbos núcleos, adquirir significa comprar ou obter a propriedade. Guardar significa reter a droga que pertence a terceiro. Ter em depósito, guardar droga que lhe pertence. Transportar, conduzir de um local para outro e trazer consigo, possuir em sua disponibilidade
imediata. Vejam que usar não é um dos verbos núcleos da Lei 11.343 de 2006. Você poderia dizer que é impossível usar a droga sem adquiri-la, uma vez que a partir do momento em que você está usando, você está realizando uma das faculdades do direito de propriedade. Portanto, a aquisição é um requisito para o uso. E, portanto, quem usou necessariamente adquiriu. Eu já vi esse raciocínio na prática jurídico-penal várias e várias vezes por parte de promotores de justiça e de toda essa lógica, enfim, voltada ao proibicionismo que a gente tem e que ainda não estou fazendo juízo de valor sobre ele. Porém, o verbo adquirir pressupõe a aquisição de alguém. Pressupõe uma compra ou pelo menos um recebimento em uma doação, não é? Em tese, podemos sim imaginar uma droga achada no chão que é imediatamente consumida. E, portanto, não é guardada, não é levada consigo. Nesse contexto, na minha opinião, é difícil afirmar que houve qualquer tipo de crime, por inadequação típica da conduta a qualquer dos verbos núcleos do artigo 28. E vejam, usar não foi um verbo núcleo tipificado justamente porque o Brasil adota o princípio da lesividade e que afirma que somente aquela conduta que tem ofensividade ao bem jurídico de terceiro pode verdadeiramente ser tipificada como crime. Alguns afirmam, seguindo a linha de Klaus Roxin, que a vertente da lesividade que justamente exija a violação ao bem jurídico de terceiros é o princípio da alteridade, e que levaria à inconstitucionalidade do artigo 28 se simplesmente usar fosse crime, uma vez que o uso de uma substância entorpecente diz respeito à violação apenas da própria saúde e da própria rigidez corporal. Vamos perceber que o Supremo Tribunal Federal ainda assim está julgando um RE que visa analisar a constitucionalidade do artigo 28 perante o princípio da lesividade. E talvez tenhamos nos próximos meses uma novidade bastante interessante no direito brasileiro. No que diz respeito aos sujeitos, temos aqui um crime comum, ou seja, qualquer pessoa pode praticar o delito do artigo 28, não se exigindo qualquer característica pessoal do sujeito ativo. No que diz respeito ao objeto material, como já dissemos, a droga, nos termos da portaria 344/98, é o objeto material, sendo que a conduta que se volta para uma pluralidade de objetos materiais, ou seja, drogas de várias espécies, no mesmo contexto fático, não leva a uma pluralidade de crimes, não desvirtua a unidade de crimes. É necessário contextos fáticos distintos para levar a crimes distintos. Nós vamos discutir bastante no crime de tráfico de drogas várias decisões atuais acerca desse objeto material. No que diz respeito ao objeto jurídico, é amplamente majoritário que a saúde pública é o bem jurídico tutelado em praticamente todos os crimes da lei de drogas. A saúde pública que, entendida justamente na dimensão da capacidade estatal de manejar os serviços públicos para a preservação do sistema público de saúde e a manutenção da saúde pessoal das pessoas, indiretamente. A ideia da lei de drogas, ao contrário do que muitas decisões fazem a gente presumir, não é punir o indivíduo por participar do financiamento da violência urbana, que é normalmente acessória ao tráfico. A finalidade da lei de drogas é tipificar
as condutas ligadas à circulação de substâncias entorpecentes, substâncias essas que, quando consumidas muito frequentemente pela população, dificulta o manejo do Estado dos serviços públicos de saúde, encarecendo esses serviços públicos e impedindo que a saúde pessoal das pessoas seja endereçada e verdadeiramente organizada pelo Estado. É claro que esse bem jurídico é extremamente questionado na prática, não só porque a criminalização do tráfico dificilmente consegue servir de maneira positiva ao manejo da saúde pública, como potencialmente custa, no final, mais caro para o Estado do que transformar a circulação das drogas pura e simplesmente em uma questão de saúde, em uma questão de sistema único de saúde. Mas a saúde pública, de qualquer maneira, ainda é o bem jurídico que você deve levar para uma prova de concurso.